Polícia Federal cumpre mandados da Justiça no sudeste do Pará contra os suspeitos de sabotagem contra a mineradora Vale em Parauapebas. E você vai ver também. Em outra operação, também no Pará, a polícia cumpre mandados contra suspeitos de peculato e falsificação de documento público. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e outros representantes dos Ministérios Públicos Federais, membros do Mercosul, aprovam declaração de repúdio à destituição da Procuradora-Geral da Venezuela, Luiz Ortega. Segundo turno das eleições suplementares para governador do Amazonas no dia 27 de agosto será entre Amazonino Mendes e Eduardo Braga. E os 11 anos da Lei Maria da Penha, o que mudou no tratamento dos casos de violência doméstica no Brasil após a lei entrar em vigor? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça no sudeste do Pará contra os suspeitos de sabotagem contra a mineradora Vale, que opera no município de Parauapebas. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, segundo as investigações, desde maio de 2016, várias torres de transmissão de energia usadas pela Vale na região foram alvos de ataques criminosos. A estrutura ferroviária também foi atingida por explosivos. Os criminosos pediam dinheiro à empresa responsável pela segurança para acabar com a sabotagem. A quantia, Érica, chegava a quase 15 milhões de reais. São investigados vários crimes: extorsão, explosão e também atentado contra a segurança pública. Érica. E Carolina, tem uma outra operação no Pará também, né? Dessa vez da Polícia Civil contra suspeitos de peculato e falsificação de documento público, é isso? É isso mesmo, Érico. Olha, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 5 de condução coercitiva em Santarém, oeste do Pará. São investigados políticos, servidores da Secretaria de Saúde do Estado, da Câmara de Vereadores, advogados e líderes religiosos e de bairros. O parlamentar facilitava o agendamento de consultas e exames com a ajuda de servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Tanto o político quanto os outros envolvidos recebiam uma remuneração mensal pelo serviço sem a contraprestação do serviço público. Estima, Érica, um prejuízo de R$1 milhão aos cofres públicos. Érica. Obrigada, Carolina. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e os chefes dos Ministérios Públicos do Mercosul repudiaram a destituição da Procuradora-Geral da Venezuela, Luiz Ortega Dias, que denunciou a existência de um cerco de militares ao Ministério Público da Venezuela e foi destituída pela nova Assembleia Constituinte do país. Luiz Ortega Dias não é mais a Procuradora-Geral da República da Venezuela. Foi retirada do cargo e impedida de entrar por forças armadas na sede do Ministério Público em Caracas, capital venezuelana. Uma Assembleia Nacional Constituinte foi eleita no país há uma semana, tomou posse na última sexta-feira e destituiu a procuradora. Ortega é vista como ameaça ao governo de Nicolás Maduro. Ela afirmou que foi proibida de entrar no prédio do MP para não levar documentos que comprovam irregularidades do governo. Pelo Twitter, a procuradora destituída classificou o fato de arbitrário e pediu que o caso seja denunciado pela comunidade internacional. Em apoio a Luiz Ortega Dias, os chefes de 6 ministérios públicos do Mercosul, entre eles Rodrigo Janot, repudiaram a destituição. Para os procuradores gerais, o caso é um ato ilegal e um claro atentado à autonomia e à independência do Ministério Público do país vizinho. Os procuradores do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e do Peru aprovaram uma declaração e pedem que sejam adotadas medidas imediatas para promover a recomposição da ordem constitucional na Venezuela e que sejam garantidas a segurança, liberdade e integridade das pessoas que atuam na justiça daquele país. A disputa para o governo do Amazonas será decidida em segundo turno. No dia 27 de agosto, os eleitores amazonenses voltam às urnas. Todos os votos foram apurados já na noite de domingo. Com 38,77% dos votos válidos, Amazonino Mendes, do PDT, foi o candidato mais votado no primeiro turno. Em segundo, ficou Eduardo Braga, do PMDB, que recebeu 25,36% dos votos válidos.
O próximo governador do Amazonas vai ser escolhido no segundo turno, que vai ser realizado no dia 27 de agosto. Nós trabalhamos duro, nós reduzimos custos. Anteriormente trabalhávamos com 400 pontos de transmissão, o que era algo exorbitante para a justiça eleitoral. Diminuímos no pleito passado para 260 e hoje fizemos com 217 pontos de transmissão, já como experimento para 2018. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, acompanhou a eleição suplementar na capital do estado e destacou que a votação fortalece o processo democrático. O fato de nós estarmos, ao invés de anularmos eleições e chamando o segundo lugar, ou de estarmos discutindo uma eleição indireta, que também traz traumas para o modelo, né, de democracia, estamos realizando uma eleição direta com a participação de todo o povo amazonense. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a chapa vencedora da votação do dia 27 só vai poder ser diplomada após os julgamentos dos recursos referentes à cassação do último governador do Amazonas, José Melo, condenado por compra de votos nas eleições de 2014. Por isso, o presidente do TSE prometeu agilidade na análise das ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Gostaria de louvar a responsabilidade e a compreensão com que se portou o ministro Lewandowski. Não obstante ele tivesse razões plausíveis para eventualmente suspender a eleição, ele, que também foi presidente do TSE, entendeu que a segurança jurídica deveria presidir a sua decisão e, por isso, determinou apenas que se julgasse de imediato os embargos de declaração que estão pendentes de julgamento no TSE e que, se não houver esse julgamento, que viesse, então, a suspender a diplomação. Estamos tomando essas providências, acredito que dentro de 1 a 2 semanas teremos isso resolvido. E os eleitores de 3 cidades também voltaram às urnas ontem para escolher novos prefeitos. As eleições suplementares aconteceram porque os eleitos no ano passado tiveram os registros negados pela Justiça Eleitoral. Em Nova Fátima, no Paraná, o candidato mais votado foi Carlão Messias, do PTB. Ele recebeu 44,3% dos votos válidos. Marinho dos Santos, do PPS, ficou em segundo lugar com 26,35% dos votos válidos. A cidade de 1º de Maio, também no Paraná, foi outra que teve novas eleições. Quem venceu a votação no município foi Bruna Casanova, do PP, que recebeu 42,25% dos votos válidos. Com a preferência de 31,44% dos eleitores que foram às urnas no último domingo, Paulinho da Informática, do PSDB, ficou em segundo. 2 candidatos disputaram a prefeitura de Miguel Leão, no Piauí. Robertinho, do PR, foi o mais votado, com 51,48% dos votos válidos. Jailson, do PT, recebeu 48,52% dos votos e ficou em segundo. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Os 11 anos da Lei Maria da Penha, o que mudou no tratamento dos casos de violência doméstica no Brasil após a lei entrar em vigor? Voltamos em instantes. Há 11 anos foi sancionada a Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor a prática de violência contra a mulher. A lei aumentou a pena máxima de 1 para 3 anos de detenção e prevê a proteção e assistência social para as vítimas que, na maioria das vezes, sofrem agressões dos maridos e companheiros dentro de casa. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, assim chamada por causa da luta da farmacêutica Maria da Penha no enfrentamento do crime. Ela ficou tetraplégica por causa da violência do ex-marido, que tentou matá-la por 2 vezes. É uma lei que realmente ela, se não está cumprindo o seu papel real hoje como deveria, é por conta da falta de políticas públicas, entendeu? E que políticas públicas são essas? O Centro de Referência da Mulher, a Delegacia da Mulher, a Casa-Abrigo, né? E o Juizado de Combate à Violência contra a Mulher. Segundo o levantamento deste ano do Data Senado, 100% da população conhece a lei. Nos últimos 11 anos, a lei ganhou popularidade e, apesar dos índices de violência ainda serem alarmantes, mostram também que as mulheres estão cada vez mais procurando ajuda,
principalmente do Judiciário, para punir os agressores. Segundo a pesquisa do IPEA de 2015, a lei diminuiu cerca de 10% da taxa de homicídios contra as mulheres dentro da própria casa. Apesar do rigor da lei, mais de 500 mulheres ainda são vítimas de violência física a cada hora no Brasil. 9% são maiores de 16 anos e afirmaram ter levado chutes, batidas e empurrões no ano passado. O número sobe para 29% quando somadas as agressões verbais. 52% das vítimas de agressão não denunciaram. 4% relataram ter sofrido ameaças com facas ou armas de fogo e 3% sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. De acordo com a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão que resulte na morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou material. A violação contra a mulher também é uma violação dos direitos humanos. Bom, e para falar sobre esse assunto neste dia de hoje, está aqui conosco a advogada e assessora especial do Governo do Distrito Federal, Lúcia Bessa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. A senhora sempre tratou desse assunto, milita aí nessa área da defesa da mulher contra a violência, O que mudou nesses 11 anos de lei, depois que a lei entrou em vigor, no tratamento a essa violência tão comum no país? Infelizmente, a violência contra a mulher é ainda muito comum no nosso país, é ainda muito comum nas nossas cidades. Mas a Lei Maria da Penha, ela veio para dar às mulheres dignidade, ela veio para dar às mulheres respeito, ela veio para mudar cultura. Como eu digo mudar cultura? Porque a questão da violência contra a mulher, nós não podemos dissociá-la de uma cultura machista que ainda impera no nosso país. Então, essa lei veio para dizer para mim, para você e para todos, que nós não aceitamos mais sermos tratadas com tanta violência, que nós não aceitamos mais sermos tratadas como pessoas de segunda categoria, que nós não aceitamos mais sermos tratadas como inábeis, como incompetentes por sermos mulher. Em 10 anos aí, um pouco mais de 10 anos, 11 anos agora da Lei Maria da Penha, uma série de mudanças, também começam a surgir estudos e percepções. Qual é a percepção, já dá para saber qual é a percepção do agressor que ele tem em relação a essa violência contra a mulher? Olha, Érica, curiosamente, nós estamos nos debruçando em relação a alguns estudos que estão sendo feitos e alguns homens, muitos deles, que já cometeram a agressão, que já sofreram a pena imposta pelo judiciário, acham que a sua mulher recebeu aquela reprimenda, porque ele entende que seja uma reprimenda, porque ela está contrariando uma determinação dele, uma ordem dele, entende que isso é normal. Que ele a agrediu porque ou ela o provocou, ele agrediu porque ele é homem e ela é mulher, ou então porque alguma outra coisa deu razão àquela agressão que não ele. Então, a vítima nela. Exatamente. Então, culpabiliza a vítima por ter sofrido agressão. Então, esse é um comportamento que, infelizmente, a gente percebe hoje em muitos homens que já sofreram a pena, que agrediram suas mulheres, que ainda não mudaram a sua mentalidade e essa cultura machista. Que, para eles, nós ainda somos propriedades, nós ainda devemos a ele obediência, nós ainda devemos a ele submissão. Combater isso, como se faz? Essa percepção masculina evidenciada nesses estudos? Não há como a gente não passar pela questão da educação. É claro e evidentemente que tem outros instrumentos que é preciso que se faça, mecanismos públicos, equipamentos públicos que se faça presente na vida da sociedade para que essa percepção seja mudada. Nós temos em Brasília, em alguns estados do nosso Brasil, uns núcleos que atendem aos agressores. Aqui em Brasília nós temos os NAFAVDs, que são os núcleos de atendimento às famílias e aos autores de violência doméstica. Este homem vai para esse núcleo porque ele já cometeu a agressão e o Ministério Público, que é o dono da ação penal, propõe a ele a suspensão daquele processo na condição de ele se submeter a esse cuidado psicossocial. Claro, ele não vai feliz, Ele se dirige a esse núcleo e ali ele faz um acompanhamento psicossocial que pode durar até 6 meses, em outras unidades da federação, 3, 2 meses, dependendo da metodologia utilizada. E ali, naquele momento, no primeiro momento, quando ele chega, ele diz exatamente isso que a gente tinha dito antes.
Não, eu não cometi nada. Né? O que eu fiz foi uma resposta ao que ela fez. Né? Não, eu só bati nela, doutora, porque ela me provocou. Não, eu só empurrei ela, doutora, porque eu queria carne e ela me fez frango. Né? Então, assim, é a banalização e a naturalização da violência. Então, esses equipamentos públicos são extremamente importantes para, no primeiro momento, fazer a reflexão daquela atitude, para que ele entenda que aquela atitude que ele teve com aquela mulher foi uma atitude de agressão, de violência e que deve ser repudiada. No segundo momento, uma responsabilização. Não, eu sou realmente responsável por aquela agressão que eu fiz àquela mulher. E essa responsabilização, a gente faz com que ele também perceba que essa agressão, ele não cometeu só contra essa mulher. Ele cometeu contra a mulher, ele cometeu contra os filhos dessa mulher. E cometeu contra toda uma sociedade. Não é? Então, é importante que se tenha mecanismos como esse, para que a gente possa mudar essa percepção. É mudança de cultura, não há como não passar por isso. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Muito obrigada. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Primeira turma do STJ nega recurso de candidatos a agente prisional que se sentiram prejudicados por inversão na ordem de testes físicos. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos a conversa sobre os 11 anos da Lei Maria da Penha com a advogada Lúcia Bessa, que hoje está aqui no estúdio conosco. Doutora, quando a gente fala em violência contra a mulher, muita gente pensa que é só agressão física, né? Mas não é só agressão física, nem isso que está previsto na lei, né? A Lei Maria da Penha, que hoje faz 11 anos, ela tipifica vários outros tipos de agressão. Normalmente nós entendemos, e a maioria, infelizmente, das mulheres e dos homens, que a violência maior é a violência física. Mas existem outras tantas violências não menores, porque eu costumo sempre dizer que não há violência menor contra a mulher. Todas as violências causam sequelas que muitas vezes nós não conseguimos dissipar com o tempo ou com qualquer tratamento que nós façamos. Nós temos, além da violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência sexual, nós temos a violência patrimonial, nós temos a violência moral. Dentre essas violências, se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a violência psicológica, que é aquela violência, muitas vezes, subreptícia, aquela violência que não se vê, mas é aquela violência que se percebe no dia a dia, quando essa mulher, ela diminui a sua autoestima, essa mulher, ela não consegue mais produzir, ela não consegue trabalhar, essa mulher já não consegue mais se enxergar como ser humano, ela não consegue mais se enxergar como pessoa, porque ela se olha e vê o outro, ela vê o agressor. Porque todos os dias ela escuta que você é burra, você é incompetente, essa conversa não é para você, você está horrorosa, você está gorda, você está magra demais, você não serve nem para cuidar dos seus filhos, essa casa está suja, enfim. São tantas palavras que fazem com que essa mulher se diminua como ser humano. E isso, minha amada, meu amado, é uma violência e como tal deve ser tratada, porque é tipificada na Lei Maria da Penha. E essa violência, Érica, ela não é menor. Ela não é menor que a outra ou que as outras. Né? É uma violência que vai minando a força dessa mulher e muitas vezes, Érica, muitas vezes, infelizmente, essa mulher, ela pode vir a tirar sua própria vida por entender que ela realmente é tudo aquilo que é aquele homem ou aquela mulher, porque também falamos numa relação homoafetiva, né? Então, que aquele homem ou aquela mulher disse que ela é. Então, muitas vezes, ela introjeta toda aquela negatividade que foi impingida a ela e ela acaba achando que ela realmente é um ser humano de segunda categoria e que merece o sofrimento. As medidas protetivas, né, que vieram aí com a lei também, elas são suficientes para fazer com que essa mulher se sinta protegida e segura para denunciar o agressor? Eu costumo dizer o seguinte, que é um conjunto de situações. As medidas protetivas de urgência são medidas extremamente importantes, advindas da Lei Maria da Penha, mas ela por si só, ela não basta. Há de ter um conjunto de ações. A mulher, para que ela denuncie a agressão, ela tem que ter confiança nos equipamentos públicos que o Estado possui para que possa ajudá-la a sair do ciclo de violência. Eu não denuncio se eu não confiar. Eu só denuncio se eu entender que eu terei o acolhimento, eu terei o abrigamento necessário e que o agressor terá a reprimenda necessária e proporcional ao crime que ele cometeu. As medidas protetivas de urgência são extremamente importantes, porque aí, nesse momento, o crime já foi cometido, né, e o juiz, ele determinou algumas medidas
protetivas de urgência, quais sejam o afastamento do lar, o afastamento de uma distância específica, não telefonar para a mulher ou para os seus familiares ou até mesmo para os filhos, né? Os alimentos provisionais, enfim, são várias medidas que o juiz determina para que essa mulher possa se sentir um pouco mais segura e poder ter a vida dela normal e poder resgatar a sua dignidade. A senhora diria, então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que educação é o caminho para reduzir esses números de violência? Olha, Érica, nós precisamos falar mais sobre a Lei Maria da Penha. Nós precisamos difundir mais a questão da cultura de paz nas nossas famílias, no nosso país. Nós precisamos estar nas escolas, sim. Nós precisamos conversar com os jovens, com as meninas, com os meninos, para que eles possam entender que aquelas mensagens, aquelas 500 mensagens que ela recebeu durante um mês, aquelas 20 que ela recebe durante uma hora, aquilo não é atenção, aquilo é controle, né? Ela tem que entender que quando o rapaz a chama de um outro nome, que eu vou evitar falar aqui, porque ela não atendeu um chamado dele, aquilo não é cuidado, aquilo não é amor, aquilo não é ciúme, isso é controle. Então, a gente precisa perceber, né, que muitas vezes são subliminares essas violências, e nós temos que ter a percepção de que aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que tira o nosso sossego, aquilo que atinge o nosso âmago, aquilo que nos faz prostrar diante de determinada situação, ou mesmo diante da própria vida, isso é uma agressão. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com a advogada Lúcia Bessa, que é também assessora especial do Governo do Distrito Federal, sobre esse assunto do direito das mulheres e contra a violência. No dia de hoje, 11 anos de comemoração do início de vigor da Lei Maria da Penha. Obrigada. Eu é que agradeço. Até uma próxima. Muito obrigada. Alterar a ordem de aplicação da prova física no concurso não configura um prejuízo para o candidato. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou o mandado de segurança de candidatos a concurso de agente prisional, que alegaram ter sido prejudicados por alteração na prova física. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso extinguiu o processo por não terem sido apresentadas provas de que as alterações tenham causado prejuízo aos candidatos. Esse advogado explica que entrar com mandado de segurança, nesse caso, pode não ser a melhor opção. Penso eu que a avaliação correta seria uma ação sob o rito ordinário, porque é uma ação que permite uma dilação probatória e não exige uma prova pré-constituída, diferentemente do que o mandato de segurança, cuja lei é 1216 de 2009 exige isso e não foi apresentado, pelo menos no entendimento dos ministros. Então, eles deferiram sem resolução de mérito a questão. De acordo com o processo, os candidatos alegaram que o concurso tinha 4 etapas para o teste de aptidão física, devendo ser aplicadas na ordem que previa o edital. Mas um edital complementar alterou a ordem dos testes. A mudança, segundo os candidatos, prejudicou a preparação para a avaliação e, por isso, eles entraram com um mandado de segurança para a prova ser anulada. Mas o relator do caso no STJ, ministro Sérgio Coquina, entendeu que a decisão da segunda instância, baseada na impossibilidade de aumentar o prazo para a produção de provas, não destoa da jurisprudência pacífica do STJ. O ministro disse ainda que a alteração na ordem de aplicação de provas de teste físico, desde que anunciada com antecedência e nos termos admitidos pelo edital do concurso, não viola o direito dos candidatos. Esse preparador físico, que já condicionou mais de 50 candidatos para concurso, diz que é preciso ficar atento às possíveis alterações do edital. Na minha experiência, eu acredito que a gente tem que sempre acompanhar o edital, né? É a primeira regra, acompanhar o edital, ver as possíveis modificações. Geralmente você trata uma estratégia que já é de um edital já lançado alguns meses antes, e se acontece essa mudança, acontece um desequilíbrio realmente na estratégia. E aí cabe, eu acho que nem todo candidato pode arcar com o investimento de um profissional, né? E aí, no meu caso mesmo, com essas mudanças, uma estratégia eu consigo variar ali em 3 semanas, alguma coisa assim. A mãe e a irmã de um trabalhador que morreu vítima de choque elétrico numa colheita de laranja vão receber R$100 mil de indenização. A Justiça do Trabalho entendeu que os empregadores tiveram culpa no acidente.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas condenou os empregadores pelo acidente que resultou na morte do trabalhador. De acordo com o processo, o empregado sofreu uma descarga elétrica quando a escada de metal, usada por ele para alcançar as laranjas nas árvores, entrou em contato com um condutor elétrico energizado que estava sem qualquer tipo de isolamento. O acidente resultou na morte do trabalhador. A irmã e a mãe dele entraram na justiça pedindo o pagamento de indenização. Para o TRT de Campinas, os empregadores não tiveram o cuidado de manter a segurança no ambiente de trabalho e prevenir acidentes, conforme previsto na CLT. Por isso, determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 70 mil para a mãe e 30 mil para a irmã do trabalhador. Na tentativa de aumentar o valor da condenação, elas recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. Mas o relator na 5ª turma, ministro Barros Levenhagen, entendeu que o regional levou em conta o grau de culpa dos empregadores, a extensão do dano sofrido pelos familiares e o caráter pedagógico da condenação. Sendo assim, o ministro concluiu que o valor foi proporcional. A decisão foi unânime. O programa Direitos Sem Fronteiras desta semana vai falar dos 15 anos da TV Justiça. A primeira transmissão foi no dia 11 de agosto de 2002. De lá para cá, a emissora passou a servir de exemplo para os tribunais de outros países. A TV Justiça foi a primeira do mundo a transmitir ao vivo as sessões plenárias de uma Suprema Corte. O Direitos Sem Fronteiras é hoje às 8 da noite, não perca. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você, até amanhã.